existe entre isso e a nossa fragilidade humana de sobreviver em um ecossistema que seja outro, não esse que a gente tem. Então, o título da exposição, né, Vulneravelmente Humano, que é uma tentativa também de pensar essa fragilidade para todos os seres vivos no planeta, não apenas nós, seres humanos, e pensar isso em relação a essa onda de privatização. Essa já é uma conversa aqui, mas com certeza é uma conversa que a gente vai ver, né, à medida que o século XXI se desenrola. Na Califórnia é bem presente, né, por questões de necessidades de recursos que a gente necessita para manter o mundo virtual, e essa é uma outra questão que eu acho interessante, que quanto mais a gente se digitaliza, mais a gente perde a noção do que está por trás, em termos de cultura para manter isso. Enfim, esse é digamos assim, um panorama, uma introdução da temática que me inquieta no momento, né? Eu acho que tem, obviamente, trabalhos de arte que lidam com ecologia, são muito correntes, estão muito presentes agora, mas está me incomodando muito que a mesma mentalidade colonialista em relação está sendo aplicada no mesmo molde para chegar na Lua e tirar recursos da Lua e Marte, etc. Enfim, eu não sei, a gente pode... Talvez seja mais fácil a gente falar um pouco de certos trabalhos, que daí essas ideias ficam mais concretas em como elas se transcrevem para dentro do universo da arte, para dentro do meu trabalho. Bom dia, boa tarde. Para mim isso tudo é muito interessante, o trabalho da Clarissa, porque sobretudo dos povos, que o Ocidente, que está na base do capitalismo, de ser uma exclusividade, uma capacidade que só o Ocidente teria e que outros povos não teriam, na verdade é derivado de um roubo, de uma exploração de corpos de pessoas e do próprio corpo da terra. Então é interessante que a gente agora vive num momento do auge desse projeto do imperialismo capitalista, mas ao mesmo tempo a possibilidade cada vez mais inevitável do colapso desse mesmo modelo de exploração, que foi feito e segue sendo feito às custas das pessoas que, de povos, de civilizações que não inventaram esse tipo de relação com a terra, com o ambiente, com a exterioridade. Então a gente vê que isso que a Clarissa está falando agora, da discussão sobre o problema da exploração dos corpos celestes na Califórnia, a gente vê o mesmo tipo de empreendimento se estendendo para fora, para o cosmos, digamos assim, que é bastante assustador, ou seja, é como se esse modelo exploratório que funda a civilização a qual nós pertencemos não tivesse aprendido com seus próprios erros, mas talvez já não seja mais possível aprender, porque isso está na base do mundo no qual nós vivemos, Ao mesmo tempo em que esse colapso leva cada vez mais à necessidade de aproximação, e eu acho que não é por acaso que assuntos relacionados a povos indígenas ou a questões antropológicas cada vez mais se fazem presente na arte contemporânea em outros lugares, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vê o colapso de um processo que já tem mais de 500 anos acontecer, a pandemia é um grande exemplo disso, a gente começa a buscar por outras maneiras de concepção da existência, que são trazidas justamente pelos povos que não tiveram nada a ver com isso, então, a Clarissa tem um filme que faz parte do projeto da exposição, que ela elaborou com os intelectuais Quiché, Maya Quiché da Guatemala. Eu queria que você falasse um pouco disso, Clarissa, como é que entra o projeto do filme, que relação você vê do filme com as outras obras da exposição, porque nessas obras que são compostas pelas tramas, das caixas de e-commerce da Amazon, sobretudo, a gente já vê, isso está mais presente talvez em trabalhos que não estão aqui hoje, mas a gente vê uma certa relação entre a cestaria amazônica e
uma espécie de subversão crítica que você faz dessa tradição de cestaria, né, usando esses, como que eu vou dizer, os resquícios, né, do excesso de produção de embalagens, da circulação global de mercadorias, né, que é como se fosse uma espécie de inversão, né, da maneira pela qual a cestaria é concebida para povos indígenas, né, ou seja, aqui a gente vê um excesso de coisas que contribui para a degradação progressiva do mundo e para a tentativa de buscar outros recursos minerais, né? Mas isso é feito em diálogo com uma técnica de cestaria que justamente não criou essa forma de degradação, né? Não sei se essa relação para você estava clara ou não, mas quando eu escrevi o texto, para mim isso foi, né, assim, uma coisa muito evidente, talvez por causa do meu vício antropológico, né? Não sei se isso efetivamente faz sentido. A gente conversou rapidamente, mas eu espero que sim. Faz, absolutamente. Talvez eu vá começar daí, então, dos trançados, mas eu já vou circular. Essa é uma publicação que saiu pela IMPAC, que foi a instituição que comissionou o vídeo. A gente vai falar do vídeo, vou falar do vídeo num momento, que a gente vai ligar depois que acabar a fala aqui. Então, que tem várias informações ali que pode ser legal. Esses trançados eu já venho fazendo desde 2016 e produção de eletrônicos na Zona Franca de Manaus, e eu queria comentar desse tipo de produção que está alimentando o mercado globalizado, mas de uma forma que usaria meios de produção estética que são pensadas como vindo de tradições indígenas, como a cestaria, o trançado e também cerâmica, porque aquele trabalho tinha cerâmica. E eu comecei a, então, receber caixas de papelão de entrega, né, da Amazon, que eu acho que também é esse lixo, né, que é bem iconográfico do tipo de relação que a gente tem com excesso de consumo. E o nome, que nos Estados Unidos tem esse jogo, né, de Amazon funcionar tanto para a floresta como funcionar para a loja, né? E você fala Amazon lá, as pessoas vão pensar primeiro na loja do que na floresta. E a questão de deslocamento como uma estratégia artística, assim, eu uso muito no meu trabalho. Então eu tinha interesse, tem um porquê de estar usando aquilo. E aí o fazer o trançado, né, tem outras relações com tipos de produção cultural bem distintas. E também olhando a questão do tempo, qual é o envolvimento de se fazer uma coisa manual que leva tempo, que é o trançado. Claro, aí eu estou usando uma coisa que tem no meu ambiente, que são as caixas da Amazon, que eu coleto de amigos, do lixo, de onde eu vou. Não são todas minhas caixas, obviamente. Eu tento comprar o menos possível, mas é impossível não comprar nada pela Amazon. E criar, então, essa relação com produção e trabalho, mas partindo dessa outra referência, né? Estava interessada, claro, muito na questão de quando o trançado indígena é feito com fibras que são encontradas dentro do território imediato de onde as comunidades estão. E a caixa da Amazon é o contrário. É aquela que vai circular o mundo inteiro, e o que for produzido ali na Zona Franca de Manaus pode ser que você compra lá no outro lado do mundo, né? E essas relações que eu estava interessada quando eu comecei a fazer esse trabalho. Os trançados que estão aqui nessa exposição, eles já, né, são desdobramentos desse trabalho através de anos aí, e eles mostram imagens específicas. Então, o que está no final da sala e tem umas estrelas
É uma imagem de uma formação de uma estrela e foi tirada pelo telescópio Webb, que é um novo telescópio fantástico que a NASA lançou no ano passado, né? Então, assim, a cada tanto tempo eles colocam imagens novas no website e tal. E tem essa relação, outras relações interessantes com essas imagens, com o tempo, é uma formação de uma estrela que nem se sabe se a estrela está lá, porque essas imagens, né, elas são... A relação do tempo no espaço é completamente diferente da relação do tempo da fotografia que a gente tem na Terra. Esse é um outro tópico de discussão, mas tem, então, dos trançados é isso. O outro trançado tem a maioria parte das caixas e alguns segmentos de imagens da Lua, porque a Lua é o corpo celeste que já está assim tão mapeado e tão pronto, sabe, para ser explorado, e tem outros trabalhos aí na exposição que falam disso, que eu quis fazer um trançado onde você vê mais a caixa de papelão do que o corpo celeste, sabe, ele se perde ali. E o alaranjado que está no outro lado da sala é Marte, e é um plano chamado Amazonis Planitia, que eu usei para um outro corpo de trabalho, de novo, por causa do deslocamento da questão do nome, a Amazônia, Amazones, né? E como tem, até assim, o nome Amazônia, e o Pedro acho que vai saber mais disso, mas é o nome colonial dado àquela região. Nenhuma comunidade indígena vai chamar a baía daquele rio como Amazônia, né? Então, toda essa questão do nomear também, território, são coisas que eu penso à medida que eu vou selecionando os lugares específicos, né? E Amazonis Planitia é um lugar que é muito bom para aterrissar, então é considerado um dos lugares para aterrissar em Marte. E o nome daquela série é Geografia Futura. Então é a ideia que essas são as imagens de paisagem que já estão no nosso inconsciente, né? Já estão na imagem coletiva, ou não Google Maps, Google Earth, né? Aquele aplicativo, lá dentro você já pode abrir um Google Mars e um Google Lua, né? Então, assim, essas já são imagens que estão sendo apresentadas para nós como o limite do nosso mundo não acaba aqui nesse planeta, né? Já inclui esses outros. Clarissa, tem uma coisa interessante, que tem um contraste, né, na exposição entre uma certa ideia de invulnerabilidade, né? Ou seja, a ideia de que o projeto capitalista consegue se estender, inclusive aos corpos celestes que já estão mapeados, né, potencialmente controlados para um futuro de extração mineral, né? Ou seja, tudo isso que a gente estava falando, né, da extensão da empresa colonial para o espaço, né? E isso dá essa sensação de certeza, né, de uma humanidade segura de si, que consegue esquadrinhar, inclusive, o espaço no qual ela não nasceu, não existiu, né? Tem um contraponto muito interessante entre isso e a falência disso, né? Ou seja, a vulnerabilidade humana, né? Porque grande parte das obras que estão expostas aqui são fantasmagóricas, né? A gente vê esses corpos, tanto o corpo da árvore quanto do astronauta, reduzidos a uma espécie de, como é que eu vou dizer, de condição de um vestígio pós-humano, né? As máscaras são ainda mais interessantes porque elas sinalizam justamente isso, né? Um devir mineral, um devir sedimento, né? Ou seja, essa empáfia, digamos assim, essa certeza humana, ela não vai passar, né, além da barreira do tempo mineral, digamos assim, né? Então esse contraste é muito interessante, porque por um lado a gente tem uma coisa que não chega nem a ser melancólica, né? Porque a melancolia ainda é um sentimento vital, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas estão vivas para se sentirem melancólicas, né? É uma condição pós-melancólica, uma condição já de uma desolação total, né? Que já é anunciada no mundo que a gente vive, já acontece, né, em diversos lugares, e vai passar a acontecer de uma maneira cada vez mais frequente, né? Ou seja, essa corrosão completa da possibilidade de existência humana, né, e da vaidade, né? Porque a construção da máscara não está só associada a uma ideia de vaidade, mas também a ideia da persona, né?
tanto enfim, da persona como o rosto do ator no teatro, né? Mas da pessoa social, né? Da construção de uma imagem social, né? E essas máscaras, elas são a corrosão disso, né? Elas mostram o limite, né, inexorável para o qual a possibilidade da vaidade humana vai acabar por encontrar. Como é que você vê essa tensão entre as duas coisas, né? Entre esse sucesso, né? Ou essa pretensão exploratória e essa corrosão total da própria condição do humano, né? Eu acho que você apontou bem aí, não vem a palavra com muito pessimismo, né? Eu acho que teve um momento onde talvez eu achasse que teria como reverter certos processos, né? E hoje em dia eu não sei, acho que é por isso que tem essa sombra. O humano, né, nessa exposição, ele é uma sombra, é uma presença ausente já, né? Eu esqueci agora a palavra que você usou, mas esqueci relacionar ao fato de usar silicone, né? Silicone é um material, é uma borracha, teoricamente, né? Aí também. Mas é o plástico, né? O plástico que é a questão da gente não reciclar e ter essa presença, digamos, no tempo geológico humano, né? O plástico. Então, o silicone está ali fazendo esse fantasma de uma árvore, né? Então, é uma árvore morta e já é eu tenho uma série dessas árvores. Essa é um abacateiro que morreu no meu jardim em Los Angeles. É muito quente lá, às vezes tem umas ondas de calor, é super seco. Então, o verão é um momento super delicado para as plantas. E o que eu reparei é que certas plantas você tem que dar cuidados adicionais para conseguir mantê-las nesses períodos. E eu não tive esse cuidado, digamos, era um abacateiro jovem. Abacateiros não conseguem lidar com muito calor e sol direto, e ela secou. E aconteceu também com o pessegueiro, árvores menores, né? E eu comecei a fazer quase criar um corpo para mim, era assim, criar uma relação material que a gente reconheça como um corpo, né? No espaço expositivo, para ter essa relação assim, o que é a vida, qual é a vida vulnerável que está nesse contexto. E não sei, tomara que a gente comece a discutir de uma forma mais urgente e mudar um pouco o programa imperial capitalista de extração. É possível? Aí já é uma outra conversa que eu não sei. Mas eu quero também falando materialmente aí dos trabalhos, que aquela roupa de astronauta, os pontinhos que tem nela é meteorito. Então, que eu comprei meteorito, você pode achar. Que é essa ideia do silicone, né, virar essa superfície que serve de um meio entre a matéria celeste e a matéria do planeta Terra. Eu tenho um outro desses astronautas que tem pedaço de casca de árvore, que é o que se vê no abacateiro, né? Que tem uns pedaços da casca do tronco tal que ficam grudadas no silicone. E isso para mim é importante, porque vira mesmo esse veículo instável de comunicação entre esses espaços. Então você tem uma presença, né, dos materiais bastante interessante. Você tem um material completamente externo ao alcance humano e terráqueo, terreno, né, se a gente pode falar assim, que é o meteorito, né? Uhum. O silicone e o próprio material vegetal, né? Enfim, os resquícios das árvores, né?
e o material de refúgio, né, de reciclagem da sucata do e-commerce, que são as tiras, né, que você usa para fazer as tramas, né. Então essa presença, essa convivência desses materiais, ela digamos metafórico, muito importante, né, porque através, né, dessa convivência tensa, não é uma convivência nada harmoniosa, que a gente consegue de alguma maneira entender os conflitos, né, do mundo em que a gente vive, né? Esses conflitos, eles são derivados da tensão entre essas sobreposições de materiais que vão inclusive conduzir, né, enfim, depois que alguma extinção acontecer da humanidade, uma persistência, né, da humanidade através dos seus refugos, né, do plástico sobretudo, né? Então, acho que isso é muito interessante, né, de ver como você conseguiu resolver na obra né, esse entrelaçamento de materiais que não conversam bem entre si, né, mas que vão passar, né, não tem como eles não passarem a conversar, né, porque, enfim, essa é a intervenção que vem sendo chamada de, né, característica do antropoceno, né, ou do capitaloceno, enfim, são vários nomes em disputa, né, dessa transformação radical do sistema Terra num sistema no qual a interferência humana e social já não é mais separada da natureza, né? Já não existe mais uma separação entre natureza e cultura. A gente está lidando com uma complexidade na qual essas duas esferas, elas se interpenetram de uma maneira irreversível, né? Então, acho que, né, o seu trabalho é um trabalho do antropoceno, de certa forma, né? Ou do capitaloceno, né? É um trabalho que que precisa ser pensado a partir da falência da distinção entre natureza e cultura. Porque não dá mais para você dizer, não, esse é um material natural que está sendo conjugado com um material artificial, né? Porque o próprio material supostamente natural, ele já passou por um grau de artificialização, né, irreversível. Então, acho que é isso que, né, isso que se mostra com tanta força nos trabalhos, né? E aí fica sempre contraponto. Enfim, não sei se você vai querer falar ou não, porque o filme abre uma outra, né, um outro espaço, uma outra discussão, né, que obviamente ela está ligada a tudo isso, mas talvez não seja uma relação tão direta, não sei, para o público, né, assim, para entender como é que você construiu, por que o filme está aqui, né, nessas outras obras. Porque é um projeto que tomou 4 anos e terminou há 6 meses atrás. Bom, ele tem uma conversa entre os dois trabalhos, mas o filme, ele é parte de um corpo de trabalho onde eu tenho feito esculturas e intervenções performáticas que viram vídeos, filmes, em casas que são chamadas de Renascimento ou Revivalismo Maia em Los Angeles. Frank Lloyd Wright teve um período dele na Califórnia onde ele se inspirou muito em referência de arquitetura maia templar pré-colombiana, mas é uma coisa que não entrou um caso de apropriação bem tradicional, assim, onde as referências maias não foram inseridas na narrativa histórica ou mesmo apresentadas como algo que ele tivesse estudando, vendo. E existe em Los Angeles uma comunidade maia atual, né, presente. Então eu queria fazer e ainda estou fazendo, né, esse trabalho de recontextualizar essas casas através de abrir elas como um espaço para aprender e colocar nos filmes referências de cultura maia. Esse filme, como eu falei, foram 4 anos de um projeto com muitos colaboradores, mas os 2 principais que estão no filme é uma poeta e artista interdisciplinar, Rosa Chávez, da Guatemala, e ela é quiche, Maya Quiche, e ela, claro, foi alfabetizada em espanhol, e ela escreve em espanhol, mas está num processo de traduzir os próprios poemas em quiche
e tem ajuda de pessoas. Esse projeto de escavação que não está completamente disponível para ela. E nesse processo tem uma questão também da interpretação dela. E eu digo isso porque durante uns 3 anos eu comecei a ir a tudo que era festival de arte maia e coisas maias em Los Angeles para encontrar colaboradores. E que eu não queria... A minha questão não é, vou só colaborar com qualquer artista maia, né, para colocar isso no contexto das casas, mas ter alguém que tivesse fazendo um trabalho dentro, que tivesse uma conversa interessante com essa questão de apropriação, alteração, tradução, dentro do próprio processo, que eu acho que cria um atrito interessante com o lugar que essas casas ocupam na história de Los Angeles, né? E tem o artista que ele trabalha mais com desenho e ele também estudou arqueologia, Toril Fidel Brito Bernal, e no trabalho dele ele incorpora caligrafia ou hieroglifos clássico maia. E para o filme ele escreveu o título do trabalho, a capinha do livro, né, aquele desenho que tem em cima, aquilo são hieroglifos que ele criou. E ele conta um pouco no filme a história dele de estar como exilado político em Cuba e depois vai para a Califórnia. Enfim, o filme mistura... Eu vejo o filme como um grande ritual que recontextualiza essas casas e apresenta um jeito de lidar com o mundo e com o espaço que é diferente bem diferente do impulso do Frank Lloyd Wright ou do que a gente pensa. E tem a questão ali, né, do cosmos, de espírito, tá muito presente em relação ao que o Pedro já falou quando ele estava falando das tramas. Mas tem um universo próprio aqui, que é maia, e é bem específico. E com a Rosa eu fui para Guatemala, e a gente visitou vários lugares que falam especificamente são lugares importantes para ela, e de referência cultural presente nos poemas dela. Então a gente vai e visita uma curandeira e ela faz um tratamento dentro de uma estrutura que é como se fosse um iglu assim, e que tem um vapor quente, e é um lugar de cura, e ela tem um poema sobre isso. Então a gente, ao mesmo tempo que ela está ali no filme recebendo aquele tratamento, tem o poema acontecendo. E uma parte muito importante é que existem 8 flautas que são tocadas pela flautista mexicana Letia Lozano Birueta, e elas são réplicas de flautas e ocarinas maias anciãs que estão em coleções de museu, né? Então, assim, dentro de um museu, aqueles instrumentos musicais estão mortos, porque ninguém pode tocar, ninguém, né, pode botar saliva. E 2 deles estão no Denver Art Museum, e eu trabalhei com um arqueólogo que escaneou em 3D, e ele também é flautista, então ele tinha um conhecimento para fazer a flauta por dentro soar o mais parecido possível com as originais. E aí a gente imprimiu em cerâmica, para ter essa cor terracota, porque a maioria, as flautas originais são de cerâmica. E foi até feito na Ucrânia, que é um processo complicado aí. E para linkar uma outra coisa, essa empresa que imprimiu as flautas está trabalhando com a NASA também, desenvolvendo aí porque, enfim, tem uma questão de usar solo dos próprios planetas para onde você vai como material para construir coisas, né? Então, assim, a ideia de uma impressora 3D é muito usada agora em pesquisa espacial. Então, é uma outra relação, assim, tem umas relações que talvez nem foram pensadas, mas que acontecem porque elas estão dentro, eu acho, do universo de coisas que eu estou pensando. Então tem aí o filme passa por diferentes lugares, diferentes momentos. Tem muita música, apesar de ser 1 hora, é bem imersivo
E é esse grande ritual que começa nas ruínas de Gumarcá, que são a capital Quiché, na Guatemala, e terminam no lago Atlitlán, que é mais para o sul, é um lago rodeado de vulcões, que também é um lugar sagrado para os maias, onde a Rosa faz uma performance na água. Mas tem horas que tem música, tem horas que tem uma tomada um pouco mais documental, assim, que se aprende um pouco sobre quem é a Rosa, quem é o Torrio. Mas, Pedro, o que eu posso falar desse filme é mais interessante assistir do que eu contar tudo, né? Eu acho que eu queria só fazer falar uma coisa sobre o filme, mas acho que a gente já podia começar a abrir, né? O que é interessante disso acho que esse é um dos exemplos da maneira pela qual, né, os artistas contemporâneos podem ou têm lidado com povos indígenas, né? Ou seja, é interessante o contraste com o modernismo, com o Frank Lloyd Wright, né? Porque agora não dá mais, não se trata mais de fazer uma aproximação ou uma apropriação formal, né, para resolver problemas, enfim, da concepção do espaço, do campo visual, etc., como, enfim, inúmeros artistas modernistas fizeram, né? A questão agora às vezes, inclusive, de ressignificar esses ícones modernistas que foram construídos a partir de uma ausência de diálogo, na verdade, com povos indígenas, né? Isso, por exemplo, tem sido feito com o próprio Macunaíma, de Mário de Andrade, aqui, né, pelos artistas indígenas, que pegam o Macunaíma e aproximam isso do Macunaíma, que é a divindade, né, dos povos de Roraima, né, e produzem um outro diálogo crítico, tenso, com a tradição modernista, né. Então, isso de fazer com que, né, com os próprios intelectuais Quiché Maia visitem os ícones arquitetônicos do Frank Lloyd Wright e ressignifiquem aquele espaço, né, acho que é um processo político estético muito importante, né, conduzido por você, né, ou seja, a artista não, enfim, branca, não indígena, etc., conduz processos de ressignificação e sugere novas formas de mediação e de interlocução, né, que até então não existiam, né? E, enfim, acho que de fato esse é um processo cada vez mais presente, constante e irreversível, né? Mas, enfim, não quero falar muito mais, porque acho que a gente podia, né, abrir para... Pode ser? Legal. E aí a gente pode também falar de trabalhos específicos, se vocês têm pergunta, aqui, tempo de ver um pouquinho. Comentários também são bem-vindos. Nomear, né? Como pegar domínio do território, tem um pouco disso, né? Classificar e se apropriar, né? Exato, estender a burocracia para fora, né? Faz parte do processo. Isso é uma coisa chocante sobre a Lua, assim, que eu acho que a Lua já está toda nomeada. E quais são os nomes que estão lá, né? Quem nomeou? Exato.
aqui sobre a Lua, entre outros que existem nesse corpo de trabalho. Mas para falar das tapeçarias, né, que são 3 tapeçarias grandes na parede, que chama o Oitavo Continente. E o Oitavo Continente é um nome que já está sendo dado à Lua, um apelido, né, digamos assim. Mas eu acho que assim, nesse nome, né, já está todo esse impulso colonialista, né, que é tipo, o continente que ainda não foi habitado, conquistado, né? Mas aquele trabalho foi uma comissão da Universidade Rice, e eles têm um programa espacial na universidade. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 dos cientistas de lá, porque na época eu estava curiosa o que é o elemento mais valioso que existe na Lua, que está impulsando. E eu achava que eram os minerais raros na Terra, né, que você encontra no pó da Lua, que realmente existem, mas é um processo super difícil de separar esses minerais. Então, eu aprendi que, na verdade, o gelo, existe gelo, não é um gelo puro, é um gelo com pó da Lua, mas nas crateras da Lua que não recebem exposição ao Sol, principalmente do Polo Sul, a ideia é extrair esse gelo, quebrar a molécula de água, que é H2O, e fazer só hidrogênio, que é um gás que serve como combustível para foguete e para qualquer mecanismo espacial que você for usar. Então, assim, e existe o Artemis Project da NASA, que tem aí, na próxima década, tem várias coisas que vão ser feitas. Em 2024, eles querem levar uns astronautas realmente voltar à Lua e começar esse processo de colocar o maquinário necessário, enfim, impulsionar isso. Então, os painéis que vocês veem ali são imagens da NASA que eu fui orientada com esses cientistas que apontam para esse processo que vai acontecer. O que tem uma cratera grande à esquerda é o Shackleton Crater, que é onde essa missão da NASA em 2024 vai aterrissar. E tem toda uma questão do porquê ali. Eles acham que tem bastante depósito de gelo, mas também tem uma área que tem bastante sol, que dá para colocar painel solar para absorver para energia solar. Enfim, tem uma série de questões, mas mostra esse. No meio, onde você tem as 2 rodas, é o Polo Sul e o Polo Norte. Aí, se você observar, tem uns pontinhos, são os pontos que mostram onde estão essas crateras. E eu acho interessante dessas imagens que essa questão de que já está tudo mapeado, já está tudo dominado. A gente só não está lá presente, sabe? Mas já se sabe muito, né? E a primeira imagem que você vê, então, é uma imagem clássica de 1969, que foi a primeira imagem que foi tirada do planeta Terra, da Lua, né? Que nos Estados Unidos tem um título que chama Earth Rising, né? O nascer do planeta Terra e não o nascer da Lua. Então, é só a recriação daquela imagem com imagens da NASA para enfim, pontuar bem essa temática de exploração da Lua. E eu tive interesse de fazer, como eu já trabalho com tramas e trançados, pensar em fazer uma tapeçaria foi meio óbvio assim para mim. E tem a questão do significado de como tapeçarias, né, na época medieval e renascentistas tinha assim a temática de conquista, de ter ganho uma guerra, de ter conquistado um novo território, é muito presente, junto com, obviamente, outras cenas mitológicas e o que for, mas é uma das temáticas presentes que existem em tapeçaria. E aí eu usei fios metálicos, né? Então tem essa coisa dourada, o Eldorado do momento é a Lua, né? Então esse é um trabalho, e o trabalho que tem na parede oposta, que são 4 imagens da Lua, impressões da Lua que foram dobradas. Eu dobrei. Também esse já é um outro corpo de trabalho, onde eu dobro papel impresso com áreas, territórios que ainda não foram ocupados.
Nesse caso, eu dobrei seguindo um padrão para fazer um drone de papel, né, de tipo origami. Sempre pensando nos meios de transportes que nos levam a certas paisagens e que determinam a forma como essa paisagem vai ser afetada. Então, é uma sequência, assim, onde o primeiro só é dobrado, o segundo eu já comecei a apagar a imagem da Lua, realmente com uma lixa, assim, a tirar a tinta da impressão. E aí botei a tinta dentro do potinho, é o que está em cima, né? E assim vai, o segundo tem mais, o terceiro está a Lua completamente apagada, né? Então é um gesto aí artístico conceitual que replica extração mineral de corpo celeste, que pode ser que a gente veja começar a acontecer nas próximas, não sei, décadas. E o título daquele trabalho é Elemento Valioso. E aí ele está mais relacionado com essa questão de realmente extrair os minérios preciosos que a gente precisa para a produção de eletrônicos aqui na Terra. Mas é uma coisa, enfim, como uma proposta, essa história é louco, né? Você vai trazer uma coisa da Lua para a Terra. Enfim, outra questão. Mas esses são os trabalhos que estão ali, e aí eles estão muito sobre a Lua e estão muito em conversa, então, com o astronauta, a pele de astronauta, né? Morta no chão, e a pele da árvore morta também. No astronauta, então, tem pigmento metálico de cor cobre e prata, né? Para ter essa referência. Os pontinhos, como eu falei, é pó de meteorito. E aí tem uns desenhos que, para mim, eles são meio ambíguos, e essa é a ideia mesmo. Parece meio raiz, parece meio veia. É meio abstrato, mas bem relacionado a uma coisa orgânica. Parece, sei lá, fungo também. Eu acho que esses são todos os trabalhos que estão ali. Alguma outra pergunta ou comentário? Diga. Eu gosto de alguma coisa que na infância eu tenha mijado nela. Um morrinho de formigas. O chão da Lua fica tão longe e tão cerebrino pensar nisso. Bugre não desprega da Terra para isso. Nem sequer fareja esse lugar tão distante. Nossos pés se molhariam de orvalho na Lua. Vai ter orvalho lá. Vai se chamar Rocio Orvalho. E como será o falar? Vai ter água na boca, córregos por perto, árvores carregadas de passarinhos. Assunto que não me preocupa de ser esse chão da Lua. Eu perco os meus contornos, deixo de saber. Acho que ele, chegando na sua exposição e vendo essa materialidade da Lua, do chão da Lua, acho que seria uma coisa que daria um outro lugar. Não, incrível. Eu acho que não conhecia. Fala do mamoeiro, né? Não, você fala do abacateiro. É isso mesmo. Essas assim conexões como todas. Essa expectativa, uma expectativa tão, mas é essa narrativa que me incomoda, né? Porque ela é uma narrativa de convencimento sem nenhuma lógica e possibilidade real, né? É tirar os nossos corpos para fazerem parte de um outro sistema que a gente não faz parte. Então aí vem o título da exposição, né? Que é Vulneralmente Humano, e é a roupa de astronauta, é essa película que nos protege, faz mente do meteorito dentro, né? Mas que é por cima, né? Enfim, adorei. Depois me passa. Isso é engraçado. Enquanto isso, na Terra, o abacateiro virou uma coisa seca. Um assim. abacateiro mumificado, né? Bom, acho que é isso, né? Vamos ver trabalho, então, e colocar o vídeo para aqueles que tiverem mais um tempinho para ver o vídeo.